Queridos, volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17, esta palavra, em particular do versículo de número 20. O Senhor Jesus Cristo sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O título dessa meditação nesta noite poderia ser outro, senão o reino de Deus. E amigos, os fariseus, mais uma vez, os líderes religiosos da nação de Israel, se aproximaram do Senhor Jesus Cristo com uma questão para o Senhor, e a questão foi essa: Senhor, quando virá o reino de Deus? Bem, todos nós já sabemos que eles esperavam pelo reino de Deus de uma maneira errada. Eles tinham sido ensinados e criados naquela nação a esperar por um reino visível, físico, material, e por um Messias que seria um rei político e que traria vitória e libertação do jugo romano, e riqueza e prosperidade à nação de Israel. Alguns rabinos chegavam a falar em grandes reformas políticas com a vida do Messias e mesmo sobre domínio mundial da nação judaica sobre todas as nações quando o Messias chegasse. E essa era a ideia errada que aqueles judeus tinham. Eles não entendiam ou tinham torcido o ensino do Antigo Testamento. Não pareciam entender as profecias que indicavam que o reino do Salvador seria um reino de caráter espiritual, e não um reino físico, material, construído e visível neste mundo, e que pessoas teriam seus pecados perdoados, seriam reconciliadas com Deus, e conheceriam o Salvador e a certeza de vida eterna, e entrariam para a vida eterna, para dentro do reino de Deus. E é com essas ideias erradas, incorretas, a respeito do que seria o reino de Deus, que esses fariseus, nós vemos no contexto, nossa segunda leitura, se aproximam de Jesus Cristo para perguntar a Ele quando chegaria aquele reino político, material, físico no mundo. Em outras palavras, versículo 19, disse-lhes, interrogando o Senhor Jesus Cristo: quando há de vir o reino? Mas por reino, esta é a ideia que eles tinham em mente: um reino político, um reino de império, um reino de prosperidade, um reino de domínio judaico sobre o mundo e sobre todas as nações. Mas é claro, a pergunta também era uma armadilha colocada diante do Senhor Jesus. Era uma arapuca. E aqueles judeus, fariseus e saduceus, nessa altura do campeonato, se eu posso assim dizer, já tinham tentado muitas vezes enredar o Senhor Jesus Cristo com certas perguntas, com certas questões. E nesse caso em particular, ao responder essa pergunta dos judeus, se o Senhor Jesus Cristo tivesse dito, bem, o reino de Deus virá no futuro, então ele pareceria, diante dos olhos da multidão, estar se contradizendo, porque ele pregava ser ele próprio o Messias, e com a vinda do Messias o reino estaria ali. Mas se ele dissesse, não, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está aqui, então aquelas pessoas o desprezariam, porque em suas mentes o reino de Deus viria com brilho de ouro e de poder e de glória humana, mas tudo que eles viam diante deles era um homem vestido em roupa simples, falando com um sotaque do interior, nada de realeza em sua aparência física, nada de beleza estética, não alguém nascido no palácio real, uma pessoa vestida de linho e púrpura fina, mas um simples homem, na opinião humana, ali na sua presença. Seria este o Messias? Assim, de uma forma ou de outra, aqueles líderes de Israel tentavam como que colocar o Senhor Jesus Cristo em um campo, uma sinuca de bico, como se assim se diz, e trazê-lo a rebaixá-lo, na verdade, diante da opinião daquela nação. E nós vemos como o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, responde àqueles homens. E em suas respostas, queridos, são tão profundas, e são tão simples, e são tão diretas, que é de se maravilhar, não é? As respostas que o Senhor Jesus Cristo dava àqueles líderes de Israel eram muitas vezes inesperadas por eles. E serviam para expor a ignorância dos líderes religiosos da nação,
e servia também de uma maneira bastante útil para as pessoas que estavam ali em volta, para entender algo sobre a palavra de Deus, e nesse caso em particular, a respeito do que seja o reino de Deus. E porque foi registrado aqui pelo Espírito Santo, e essas palavras servem para nós hoje também. Volte ao versículo de número 20 mais uma vez. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Bem, em sua resposta, o Senhor Jesus Cristo está primeiramente dizendo que o reino de Deus nesse mundo, ele não terá uma aparência visível. Ele não poderá ser visto com o globo ocular, com os olhos físicos humanos. O reino de Deus não se trata de um reino terreno, físico, material, que pode ser tocado, ou visto, ou comido, ou experimentado. Não é um reino político, não é um reino físico, não é, por exemplo, como uma conquista militar e o espólio, os ganhos são trazidos para dentro da capital do império por marcha, por vitória, e você pode ver aquele escravo, e aquele animal, e aquele tesouro, e tudo que é trazido do reino conquistado. O reino de Deus não vem com aparência física, visível. Ele está, nos diz o Senhor, entre vós. Disse-lhes, interrogado pelos fariseus, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Essas palavras são tremendas. E aqui no versículo 21 ele sai em frente dizendo: nem dirão ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em vosso meio, dentro do vosso meio, dentro de vós. Em outras palavras, ele já está aqui, diz o Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus já está presente em vosso meio. Uma resposta tão direta, não é? O reino de Deus está aqui, porque ele está em indivíduos. Ele está dentro de pessoas. O reino de Deus é encontrado em várias pessoas. É claro, já haviam muitos crentes em Israel. Haviam pessoas antes da vinda do Senhor Jesus Cristo que verdadeiramente criam no único Deus e no Salvador que viriam e depositaram nele, olhando pela fé, a sua confiança, e foram salvos e se arrependeram de seus pecados e se tornaram crentes em Deus por meio do Salvador. Eles já estavam ali. E o reino de Deus existe desde sempre, porque milhares de pessoas têm sido conduzidas a Deus pela fé na palavra de Deus. E assim o Senhor Jesus Cristo responde àqueles fariseus: quando virá o reino de Deus? E a sua resposta: ele não vem com aparência física material, mas ele já está aqui em vosso meio. É claro, já havia muitos crentes ali naquela época. Então observe, ele está aqui, ele está entre vós. E esta é a resposta do Salvador, para a maneira de mostrar àquelas pessoas que o inquiriram e perguntaram que o reino de Deus já está presente, que o reino de Deus está naquela pessoa e naquela outra pessoa, e neste homem e nesta mulher e naquela criança. E eles, então, não pareciam entender a resposta do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus está no meio de vós, diz o Salvador. Não são todos os judeus que são salvos, mas são pessoas que estão no meio de vós, que fazem parte do reino de Deus. Assim o reino de Deus está espalhado em toda parte. Ele não vem com aparência material de glória, do esplendor do ouro e de vitórias políticas, mas ele está no meio de vós, dentro de vós. E as pessoas ouvindo isso, provavelmente teriam se perguntado: será que ele está dizendo que eu estou neste reino? Ou será que eu estou fora deste reino? Onde eu me encontro? Será que eu faço parte dele? Talvez eu não esteja dentro, eu não pertença a este reino. Ele está dizendo que este reino não envolve todas as pessoas, mas está no meio de vós. Será que eu estou dentro deste reino? Será que eu pertenço a ele? Será que eu sou um dos cidadãos do reino de Deus? E os líderes judeus perguntavam quando, mas o Senhor Jesus responde: onde? Quando virá o reino de Deus? A resposta é: onde está o reino de Deus? Ele está no meio de vós. Bem, queridos, o reino de Deus. Tenho certeza que você já ouviu essa declaração tantas vezes, não é? O reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Bem, nós lemos que ele não é deste mundo,
isto é, ele não possui a roupagem, as características de um reino deste mundo, de uma cultura ou de uma nação. O reino de Deus não é uma igreja ou uma instituição com o nome de Reino de Deus na placa. Ele não é formado de poder ou de pompa material, ou de vitrais, ou de prédios, ou de instituições, de seminários, o que quer que seja. Ele é o maior de todos os reinos, tenho certeza absoluta disso. Ele está representado no mundo desde todos os tempos, desde o início dos tempos, há crentes em toda parte. Ele já reuniu pessoas em todas as gerações, em todas as épocas, de todas as culturas. O reino de Deus, os impérios humanos surgem, se tornam poderosos, imensos, e logo desaparecem. Tudo que sobra são reminiscências e pedras e pó, e nomes e estátuas. Mas o reino de Deus permanece e continua crescendo, e continua se expandindo para toda parte. O reino de Deus, ele parece ser um reino tão pequeno, às vezes, não é? Quando você considera poucos crentes nessa cidade, um punhado naquela vila, bem pouquinho naquele outro país, mas quando você reúne todas as pessoas que um dia vieram a Cristo, em todas as nações, em todas as épocas, esse é o reino mais populoso que um dia foi estabelecido neste mundo. O reino de Deus é tão imenso, é tão extenso neste mundo. Certamente o reino de Deus é o mais poderoso. Armamento, poder bélico, estratégias humanas podem dominar pessoas e subjugá-las pelo medo e pela força. Mas o reino de Deus domina os corações, e pessoas voluntariamente se entregam ao domínio deste reino e entram para dentro deste reino pessoalmente e se submetem a ele. Esse é um reino de reconciliação com Deus, esse é um reino de perdão de pecados, e ele é tão poderoso. E o seu maior poder é o poder de transformar vidas, transformar o caráter de homens e mulheres e mudá-las e modificá-las tão poderosamente. Mais do que simplesmente subjugar pessoas pela força, e pelo medo, pelo poder de leis e de armamentos, é o maior de todos os reinos, e é um reino invisível ao olho humano, mas ao mesmo tempo um reino tão presente em toda parte, em todos os países, culturas e em todas as épocas. O que é o reino de Deus? Do que consiste o reino de Deus? Bem, você sabe que todo reino é um domínio. Ele pertence a um poder, a um legislador que domina sobre este reino e governa. Assim também é o reino de Deus. Embora seja um reino distinto, é um reino formado por pessoas que se submetem a este reino e que andam sob as suas leis e o fazem com toda submissão e voluntariamente. Deus possui seus subordinados neste reino, e há pessoas que estão fora deste reino e há pessoas que estão dentro deste reino. Bem, onde você se encontra nesta noite? Do lado de dentro do reino de Deus ou do lado exterior, do lado de fora do reino de Deus? Essa é uma pergunta bastante solene. Essa é uma pergunta que pede por uma resposta pessoal de cada homem e mulher. Oh, amigos, o reino de Deus é formado de um domínio. São pessoas que são guiadas pela lei deste grande Rei e Senhor. São pessoas que se colocam voluntariamente debaixo do senhorio de Cristo Jesus e de sua palavra. As pessoas desse reino são pessoas que buscam e se esforçam para obedecer esse Senhor e seus mandamentos. Nem não foi a obediência delas que as trouxe para dentro desse reino, porque um dia elas viviam em rebelião e rebeldia, e longe de Deus, e desprezavam tudo que tinha referência a Cristo e a palavra de Deus e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas um dia foram humildecidas pelo Senhor, pela sua palavra, e viram que estavam fora do reino de Deus e que não pertenciam a Deus, que imaginavam ser filhos e filhas de Deus, mas que não o conheciam como Pai de misericórdia, nem tinham um relacionamento real e pessoal com Ele. Então elas perceberam que não pertenciam ao reino de Deus. Essas pessoas um dia se apropriaram da salvação
dada por Cristo Jesus, e reconheceram seus pecados e a sua necessidade de perdão, e buscaram no Salvador a entrada para o reino de Deus. Foram trazidas para dentro, dobraram o joelho diante do Salvador em arrependimento de pecados, em verdadeira entrega, entregaram as suas vidas ao senhorio de Cristo e disseram a Ele: Senhor, toma minha vida, perdoa os meus pecados, me dá um novo coração, faz de mim um filho, uma filha de Deus, um membro da família celestial, me dá um lugar no teu reino e um papel na tua obra. Foram pessoas que encararam a sua necessidade de perdão e pela primeira vez entenderam que não tinham nascido de novo, então buscaram a salvação e foram trazidas para dentro do reino de Deus. Mas as pessoas agora dentro do reino de Deus foram rebeldes um dia, foram inimigas desse rei e deste reino, mas reconheceram em determinado momento de sua história a sua rebelião e os seus pecados e a sua necessidade de perdão e vida eterna, e disseram a Deus: Senhor, salva-me. E creram no Salvador que Ele enviou, e pediram por vida e por entrada, e foram ouvidos e recebidos e salvos. E é assim, queridos, que nós entramos para dentro do reino de Deus, porque senão é um reino visível ou físico. O reino de Deus, ele é formado, como muitos reinos, por conquistas. Bem, certamente não uma conquista pela opressão ou por armas, ou pela imposição de algum rito religioso, mas foram conquistadas pelo poder e a graça de Deus em seus corações. Todo reino se expande pela conquista, não é verdade? A conquista de território, a conquista de bens, e assim o reino é aumentado. E assim também é o reino de Deus. Aqui está um coração tão rebelde contra Deus. Aqui está um homem tão distante do seu Criador. Aqui está uma mulher que despreza a palavra de Deus e que não conhece o seu Criador e que vive longe dele. Oh, queridos, aqui está uma criança, aqui está o idoso que tem gastado todos os seus anos longe do Salvador, vivendo em seu mundo, respirando o seu ar, usando este corpo emprestado que nos é dado por algum tempo para buscar a Deus e conhecer e servi-lo, mas usando para mim mesmo e manchando o universo de Deus e sendo um instrumento nas mãos do inimigo nessa guerra que ele trava contra Cristo e contra a sua igreja. Então Deus começa a trabalhar em seu coração. Então Deus começa a mover dentro dessa pessoa, e essa pessoa diz: mas eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas eu nunca nasci de novo. Eu vejo o domínio dos meus pecados dentro de mim. Eu sou um pecador e eu sou dominado por tantas coisas horríveis, e pela mentira, e pela desonestidade, a vaidade. Eu não tenho certeza de vida eterna, e eu não sei o que acontecerá com a minha alma ao final. E você vem com esses sentimentos, e você se humilde diante de Deus, e você confia em Deus e clama a Ele por perdão, por entrada, e assim você é conquistado pela graça de Deus. E assim o reino de Deus se expande e se espalha sobre a face da terra, e o teu coração é conquistado pelo amor de Cristo, pela percepção que Ele foi àquela cruz de dor e agonia, em lugar de um vil pecador como você, como eu. E quando você aprende estas coisas no Evangelho, e você entende que Deus enviou seu Filho a este mundo, não por santarrões, não por pessoas que se acham perfeitas, mas por pessoas sujas e pecadoras, imperfeitas, incapazes, isso te maravilha. E você sente: foi por mim que Ele veio, eu sou essa pessoa. E assim você é conquistado pelo amor de Cristo Jesus, o amigo dos pecadores. Oh, como aqueles homens acusavam Cristo Jesus e diziam a Ele se envolve com pecadores, Ele é amigo dos pecadores, o amigo dos pecadores, o Salvador que amou pessoas como você e eu, e veio Ele mesmo a este mundo, e o amor de Cristo, e o que Ele faz por pessoas como nós, então conquista a tua mente e o teu coração e te leva ao arrependimento. E é assim que você entra para dentro do reino de Deus. O reino de Deus envolve conquistas, mas a conquista de corações. E o reino de Deus, queridos, também envolve nacionalidade.
Todo reino, na verdade, envolve nacionalidade, todo país, toda cultura, qualquer que seja esse reino. E você se torna um nacional, um cidadão deste reino, e você carrega a semelhança daquela cultura e daquele país. Você diz, aquela pessoa pertence àquela cultura, ou pertence àquele país. Veja o rosto dela, veja a língua, veja a maneira de agir, de se vestir. E no reino de Deus você carrega a semelhança de Deus. Não em termos de divindade, mas porque Ele transforma a tua vida e porque Ele cria o caráter de Jesus Cristo dentro de você, e você passa a ser alguém que pertence a esse reino e se parece como um membro do reino de Cristo Jesus. Aquela pessoa violenta, ela se torna tão mansa, e ela tem um domínio próprio agora que ela não possuía antes. E aquela pessoa mentirosa se torna tão mais honesta, tão diferente. As pessoas percebem isso. E aquela pessoa hostil, resistente, egocêntrica, queridos, como ela muda e como ela é transformada. E alguma coisa acontece dentro dela e Deus trabalha maravilhosamente no coração daqueles que vêm a Ele e se aproximam dEle. O reino de Deus, nós estamos pensando aqui sobre o que seja o reino de Deus. Bem, o reino de Deus também é uma linguagem. O reino de Deus também é uma linguagem. Você aprende a língua, eu ouso dizer, a língua celestial. E você começa a aprender as coisas de Deus e as doutrinas da fé. E isso passa a ser parte de você e se torna aquilo que você é. E você aprende a orar, e você aprende a se dirigir a Deus e adorá-lo e a buscá-lo. E você aprende os padrões de Deus e os caminhos de Deus, e isso se torna parte de você. E você tem inúmeras provas que você pertence a Deus, e você agora anda com Deus e se comunica com Ele. Bem, eu não me refiro a provas de coincidência, como alguns dizem, mas respostas à oração. Deus fala com você através da tua vida e através da palavra dEle. E assim você conhece a Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é um lugar de grande e profunda educação. Uma pessoa, ao entrar no reino de Deus, é grandemente melhorada e educada. E você aprende coisas sobre Deus, quem Ele é, e você descobre que Ele não é uma energia distante, uma força imaterial e abstrata, mas um ser pessoal. E o fato de nós termos pessoalidade é porque nós adquirimos dessa imagem de Deus, e que eu posso orar a Ele e conhecer. Ele fala neste mundo e Ele se revela neste mundo. Deus é um ser pessoal, tão próximo, e você é educado a respeito do ser humano. E você passa a entender porque o mundo é como ele é, porque as pessoas se comportam como se comportam, o que acontece ao final da vida. Tudo está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu não sabia nada disso, porque eu estava fora do reino de Deus. Tudo era uma questão de gente meio doida, indo numa igreja, pulando de um lado para o outro. Eu não entendia nada dessas coisas. Eu achava que eu era livre e que eles estavam bitolados e presos a um tanto de coisa. Mas quando eu sou trazido para dentro do reino de Deus, então eu entendo que é verdadeira liberdade, que eu não preciso das drogas eufóricas deste mundo e da correria dos bens e prazeres de todo tipo para ter alguma alegria em minha vida. Não, eu sou liberto do domínio dessas coisas. Eu encontro e experimento verdadeira alegria na alma e a certeza de paz com Deus e da paz de Deus dentro da minha vida. Cada pessoa que entra para o reino de Deus se torna tão mais profundas. Às vezes, eu tenho conhecido pessoas que antes da conversão eram tão rasas e tão superficiais. Eram pessoas que não pareciam conseguir se concentrar em nada e fazer as coisas por inteiro, deixar pela metade. Mas um dia, porque Deus trabalhou em suas vidas, e elas viram seu pecado e creram no Salvador e foram trazidas para dentro do reino de Deus. Quão mais profundas aquelas pessoas se tornaram, e quão mais firmes, e quão mais valorosas, e quão mais claro em sua mente, em suas sensibilidades e percepção das coisas. Às vezes mesmo crianças não têm domínio próprio, quando são salvas, você vê uma mudança tão clara, gentileza e obediência, grande paz e grande amabilidade. Algo aconteceu e realmente aconteceu. Elas foram trazidas para dentro do reino de Deus, mesmo uma criança.
E o reino de Deus é um reino de grande produção e de grande trabalho e de grandes resultados. Bem, toda nação possui um bem, uma commodity, uma mercadoria para exportar. E cada país faz um grande esforço para ter algo para vender para outros países e para exportar. E é conhecida por isso, pelo cacau, pelo ferro, ou por tecnologia. Toda nação, mesmo as menores, fazem esforço para ter um produto. Mesmo aqueles pequenos países que só têm pedra e água, e não conseguem ter nada mineral ou físico para oferecer, eles tentam se desenvolver em inteligência e treinar os cidadãos a serem pessoas que produzem design, ideias e coisas do tipo, exportar conhecimento e exportar grandes ideias. E o reino de Deus também é assim. É um reino de imensa produção. E seu principal produto é gerado pelo Espírito Santo. O principal produto do reino de Deus é a justiça. E o louvor e a adoração dirigida a Deus pelo seu povo. E conversões e almas transformadas e boas obras. E por isso, quando você vê o mundo em volta, você percebe o sinal do reino de Deus. Não é verdade? Eu não quero me delongar neste ponto, mas quando você começa a estudar um pouquinho a história, o desenvolvimento científico e tecnológico das nações, sabe que você descobre que tudo aquilo que trouxe maior dignidade à vida humana foi um resultado, um produto do povo de Deus e do reino de Deus. Você pensa, por exemplo, sobre a formação de grandes associações e instituições para o bem da humanidade. A Cruz Vermelha é o resultado de um crente, um homem que um dia viu a miséria e a tragédia das nações no século XVIII e XIX, e viu dois grupos de países se destruindo, pessoas que não tinham nada a ver morrendo, e criou a Cruz Vermelha para entrar no meio da batalha e ajudar os dois lados de almas de homens que estavam morrendo, a mente transformada e salva. Talvez você dirija o teu carro pela cidade e não tenha observado isso. Estamos todos ali parados no sinaleiro. É uma fila de carros. Lá atrás, de repente, você começa a ouvir o som de uma ambulância. E de repente os carros começam a se mover de um lado para o outro. Há uma pessoa enferma ali dentro, precisa chegar logo ao hospital. Você sabia que essa é uma legislação estabelecida em um país por um crente, pelo bem de uma pessoa que ficaria preso no trânsito, e você não encontra coisas semelhantes em países que têm desprezado a palavra de Deus. Quando você começa a pensar sobre a ciência, a tecnologia, o grande desenvolvimento na medicina para amenizar a dor e o problema do ser humano, desenvolvida pela mente de grandes cientistas, pessoas que criam em Deus, pessoas salvas, pessoas transformadas. Você lê sobre esses grandes cientistas, Isaac Newton e tantos outros que desenvolveram tantas coisas para o bem da humanidade. Pessoas que um dia entraram para o reino de Deus em verdadeiro arrependimento e em fé no Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, pessoas convertidas. Esse é o produto do reino de Deus. Louvor e adoração dirigida ao Criador, mas também a influência para o bem de toda a humanidade, como um produto trazido pelo reino de Deus neste mundo. Queridos, o reino de Deus é um reino de segurança, e é isso que você espera de qualquer verdadeiro reino. Um lugar onde você pode ter a certeza de que você está protegido contra o inimigo, e a tua vida, e o teu corpo, e a tua família está guardado em segurança e proteção. E se você vier ao Senhor Jesus Cristo e confiar nele, entregar ao cuidado do Salvador a tua alma e o teu futuro, e em arrependimento confessar diante dele as tuas transgressões e pecados, e pedir a ele por vida e salvação, então você poderá ter toda a certeza que ninguém jamais te separará de Deus, e que você não se perderá, e que um dia você será recebido na glória por causa de Cristo Jesus. Segurança espiritual, segurança e certeza da bondade de Deus, segurança de que os teus pecados foram condenados e o inimigo de tua alma não poderá usar nenhum deles para te acusar diante de Deus, salvo e salvo para sempre. O reino de Deus. O reino de Deus é também um lugar de grande felicidade e de verdadeira alegria. A felicidade que há da certeza do perdão e da vida eterna, da certeza de segurança espiritual,
grande alegria de conhecer a Deus de fato e pessoalmente, de ser guiado por Ele, de ter as tuas orações ouvidas e respondidas, grande certeza do poder e do cuidado de Deus em toda a tua vida, saber que ao final dos teus dias você será recebido na glória eterna, e quando a luz deste mundo se apagar para você, e o teu corpo ficar para trás e a tua alma tomar voo para a presença de teu Deus, conduzido pelos anjos do Senhor, sem interrupção no meio do caminho, para dentro dos portais eternos. Oh, queridos, porque um dia você veio a Ele como um pecador, como uma pecadora, e se arrependeu de teus pecados, e confessou a Jesus Cristo a tua necessidade de perdão, e clamou a Ele por vida e por salvação. O reino de Deus é tudo isso e tão muito mais. Mas quem entrará no reino de Deus? Ou quem estará ali dentro? Bem, para entrar em um país, para entrar em um reino, você sabe muito bem, você precisa passar por um ponto de entrada, uma barreira, uma borda, e ser admitido ali. Há um sistema de imigração, você precisa de um passaporte, você precisa de um carimbo, você precisa receber algum tipo de visto para entrar e ser recebido ali. Há um ponto de entrada visível, não é uma barreira, uma alfândega, um lugar de imigração, um porto, aquela cidade, aquele escritório, e você tem que entrar através deste ponto. Mas o reino de Deus não há pontos visíveis, físicos de entrada. Não há pontos visíveis ou materiais de entrada para o reino de Deus. Você, por exemplo, não pode entrar no reino de Deus ou ser admitido ali por uma porta física. Você não pode entrar no reino de Deus pela porta do batismo, seja infantil ou seja o batismo de adultos. Você não pode entrar no reino de Deus através de um gesto físico, de levantar a mão ou vir à frente de um altar, uma plataforma, em resposta a um convite. O reino de Deus não é entrado de uma maneira física ou material. Não há um ponto de entrada físico para o reino de Deus. O reino de Deus, ou o ponto de entrada, é algo que você vê em tua mente pela fé. É dessa maneira. Você vê a Jesus Cristo e Ele crucificado em teu lugar. E com os olhos da fé você contempla o Salvador naquela cruz de dor e agonia, morrendo e derramando o seu sangue precioso por um vil, pobre, miserável pecador como eu e como você. E você contempla estas coisas, a maior de todas as transações do universo, o justo Deus eterno, santo e verdadeiro, no lugar de pecadores, de pessoas tão rebeldes. Você vê estas coisas pela fé, e você vem a Jesus Cristo pela fé, em oração, e você se entrega, e você confessa os teus pecados, e você crê no Salvador, e você diz a Deus: Senhor, recebe a minha vida, perdoa os meus pecados. Você não pode entrar no reino de Deus por uma porta física, religiosa, por um ato mecânico, por uma atitude física. Não há um portal físico de entrada. Você não vai a um lugar onde há resquícios da cruz de Cristo, ou beija um manto onde Cristo limpou o seu sangue, ou qualquer coisa do tipo. Você não sobe uma escadaria de joelho, você não passa por uma corrente de oração, não é através de algo físico, humano, religioso. O ponto de entrada no reino de Deus é exatamente este. Está em tua mente. Você ouve estas palavras do Salvador, que morreu e que sofreu por pecadores, você crê e você responde em arrependimento e em confissão de pecados. Não há outro ponto de entrada. Há um grande hino antigo, nós temos aqui, mas não cantamos, por falta da música, que diz: foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu, pela cruz irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, em certeza ter, para o céu, pela cruz irei. Tremendo, não é? Resume toda a minha mensagem aqui. Não há um ponto físico de entrada, queridos.
você vem a Jesus Cristo. Você talvez possa entrar em um país e adquirir a cidadania desse país por conta da tua profissão. E você é uma pessoa que tem uma profissão muito elevada e admirada naquele país. E não há profissionais ali, eles estão muito interessados em você. A gente dá o visto, a gente dá um lugar para morar, e a gente receber, venha trabalhar no nosso país, venha adicionar alguma coisa a essa nação. Ou talvez você possa comprar a cidadania. Há muitos países onde você pode comprar. E se você fizer um investimento naquele país, $1 milhão, não sei, 2 milhões, você recebe então a cidadania. Não sei quanto está no momento o Green Card nos Estados Unidos, alguém me disse que estava em torno de $400 mil, alguma coisa do tipo. Se você tiver mérito, se você tiver alguma credencial diplomática, se você possuir alguma coisa atrativa para aquele país, algo que adicione, então você é recebido ali. Meus amigos, não há nada do tipo no reino de Deus. Você não tem nenhum mérito que te recomenda a Deus. E o teu registro, o teu currículo de pecados está ali diante de Deus. E há um dia que você vai ter que prestar contas para Ele. Tudo que você fez na terra, todos os teus méritos, tudo aquilo que adquirir algum valor para você, não pode ser barganhado com Deus para entrar no reino de Deus. É por isso que você precisa ver por meio do Salvador e se aproximar de Deus como um pecador e dizer a Ele estas coisas e se entregar ao cuidado de Cristo Jesus pela fé. E você diz: eu irei, eu confessarei, eu dependerei de Cristo Jesus somente para a minha salvação. Este é o caminho. Não há um outro meio de ir para a cidade celestial. Não há outro ponto de entrada neste mundo. É tão simples. É pela fé no Salvador e arrependimento de pecados. Aqui está, queridos. Se nessa igreja, aqui nesta congregação, nesta noite, de alguma maneira miraculosa, estranha, o reino de Deus pudesse, a sua fachada, se tornar visível ao olho humano, e suponha que o reino de Deus aparecesse como uma linha fluorescente, por exemplo. Quando essa linha passaria? O reino de Deus está entre vós. Quando essa linha seria vista? Bem, essa linha envolveria aquela pessoa e seguiria em frente passando por aquela pessoa, e essa outra pessoa, haveria pessoas de fora e haveria as pessoas de dentro, marcado como se assim fora: esse está dentro, aquele não está, aquela está, e ela se moveria por ali e seguiria em volta da congregação, marcando quem são aqueles que pertencem ao reino de Deus. Será que você estaria do lado de dentro? Será que você estaria do lado de fora? Você se recorda do povo judeu entre os egípcios, e aquela marca sobre os portais, o sangue de um cordeiro, o reino de Deus no meio daquela nação. Você já foi marcado pelo sangue. Você já confiou em Jesus Cristo somente. Você já veio a Ele para o perdão, para a salvação. Oh, o sangue de Jesus como um sacrifício no lugar de pecadores, entregando a sua vida naquela cruz, sofrendo aquilo que nós merecemos por nossos pecados, Ele pagando, nós sendo absolvidos se nos voltarmos a Ele. O reino de Deus, queridos, o reino de Deus é um reino de direito. Quando você é recebido em um reino, em um visto, você tem um direito, uma residência. Eles falam residência permanente, visto temporário, não, naturalização e coisas como essa. Mas o reino de Deus, você também precisa de um visto. E esse visto, para entrar e permanecer ali, ele deve ser gravado em teu coração. Quando você veio a Jesus Cristo em arrependimento e fé, e você diz a Ele toda a tua situação, sem reservas, sem esconder, sem culpar aos outros pelo teu pecado, dizendo: sou eu, Senhor, esse pecador, mas eu me arrependo e eu venho a Ti como um salvador de pecadores. Salva a minha vida, transforma. Então você recebe o perdão, e esse visto, assim por dizer, é a garantia de entrada no reino de Deus. Amigos, você entra de joelhos em arrependimento,
Você entra pela fé, em dependência do Salvador Jesus Cristo. Você só pode entrar neste reino como um refugiado. Você não entra no reino como um presidente, como um governador. Não, como um refugiado, como alguém que está fugindo de um reino opressivo e difícil, do império de Satanás e do império e domínio do pecado, para o reino de Cristo Jesus. Você tem um coração arrependido? Você reconhece a tua necessidade nesta noite de perdão? Você já chegou a perceber que, embora criado à imagem e semelhança de Deus, você ainda não é um filho de Deus, uma filha de Deus? Filho de Deus é somente um, e é Jesus Cristo. Homens e mulheres se tornam filhos pela adoção. Ao virem a Jesus Cristo, são trazidos para a família de Deus, para dentro do reino de Deus. Você virá a Ele, você receberá esse carimbo, este visto. Você vem, então você é recebido, você é admitido, e você recebe um passaporte, a certeza de entrada, e ninguém irá te barrar ali. Sabe o que é? Bem, você recebe a promessa do Salvador, quando Ele diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quantas promessas, quanta certeza, quantos convites, um tesouro tão rico e tão gratuito. O que te impede de vir a Jesus Cristo? O que te impede a confessar a Ele os teus pecados? O que te mantém fora do reino de Deus? Amigos, deixe-me concluir lendo essas palavras. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. É hoje, esta noite. Procure um lugar tranquilo, em silêncio, ore ao Senhor. Diga a Ele a tua condição, confessa a Ele sem reserva os teus pecados e transgressões e peça por vida eterna. E ao fazer isso, confie e creia que Ele também morreu em teu lugar, se você vier a Ele. Vamos orar juntos.